Eles te falaram que estudar era a chave, que um diploma abriria todas as portas, que bastava seguir as regras para viver tranquilo. Mas ninguém contou o que acontece quando você faz tudo certo e mesmo assim termina quebrado. Existe um segredo sobre o dinheiro que a faculdade jamais vai ensinar. E hoje eu vou te contar. Mas cuidado, depois de ouvir isso, você nunca mais vai enxergar a vida do mesmo jeito. Era uma quarta-feira nublada, quando o Henrique recebeu a ligação que mudaria a vida dele, ou pelo menos deveria. Ele tinha acabado de se formar em administração, primeiro da turma, faculdade pública, bolsa integral, família inteira orgulhosa. Terno alugado na colação de grau, sorriso no rosto e a esperança de um salário decente batendo no peito. Do outro lado da linha, um amigo antigo, ex-colega de colégio técnico. Não tinha feito faculdade, mas tinha acabado de abrir a terceira filial da barbearia dele. Parabéns, mano. Agora sim tu vai bombar de grana, né? Henrique riu, meio sem graça. Porque a verdade era outra. Ele estava com 11,762 na conta e uma dívida de 27 mil em empréstimos estudantis, cartão de crédito e parcelamentos. E isso sem nem começar a trabalhar ainda. Naquela mesma semana, ele teve uma crise de ansiedade no mercado. Cartão recusado na fila. Gente olhando. Ele tremendo por dentro, não pelo valor, mas pela vergonha, pela sensação de estar perdido num sistema que ele acreditava dominar. Afinal, ele estudou, ele era inteligente. Mas aí vem a pergunta que ninguém faz. A faculdade te ensinou sobre juros compostos? Te preparou emocionalmente para lidar com o dinheiro? Alguém te explicou que economizar não é o mesmo que enriquecer? Não, porque ninguém ensina o jogo real. A faculdade te dá a bola, mas não te explica as regras invisíveis do campo. E o que o Henrique viveu não é exceção. É a regra silenciosa de uma geração inteira. A primeira coisa que ele aprendeu depois da formatura foi que o dinheiro não é só sobre contas, é sobre comportamento. Você pode entender o que é CDI, IPCA, Selic, margem de contribuição, custo fixo, mas se você não souber dizer não para o iFood da madrugada ou para aquela compra por impulso porque eu mereço, tudo vai escorrer pelo ralo, em silêncio. Dinheiro não acaba de uma vez, ele vaza. Devagar. E quando você vê, é tarde. Henrique achava que economizar era tudo. Cortou tudo. Streaming, saídas, até o café da manhã na padaria que ele tanto gostava. Em um ano, conseguiu guardar 7 mil reais. Enquanto isso, o amigo da barbearia reinvestia 70% do lucro. Comprou mais 3 cadeiras, contratou mais 2 barbeiros, aumentou a margem e já estava faturando 20 mil reais por mês. Henrique economizava. O amigo crescia. E naquele momento ele entendeu. Poupar é sobreviver. Investir é progredir. É claro que economizar é importante, mas é o primeiro degrau. O elevador só sobe quando você começa a gerar, multiplicar, expandir. E então veio a culpa, a vergonha. Como eu, com diploma, me afundo enquanto quem nem estudou prospera. Mas a verdade é mais cruel. O diploma não te protege da pobreza. O sistema educacional te prepara para ser funcionário, não para ser livre. Ensina a trabalhar, não a prosperar. E sabe o que é pior? Henrique começou a evitar o cartão. Tinha medo, trauma. Como se crédito fosse veneno. Até perceber que a dívida não era a inimiga, a falta de estratégia era. Dívida usada para consumo te suga, mas dívida usada com inteligência te alavanca. É como fogo, nas mãos certas aquece, nas erradas destrói. Henrique poderia ter investido parte daquele dinheiro em conhecimento real, num curso prático, numa mentoria, em algo que ensinasse o que a faculdade não ensinou, mas ele não sabia disso. Ninguém contou. Então, ele aprendeu como a maioria aprende, na dor.
Você já reparou que ninguém te explica o que fazer com o seu primeiro salário? Que ninguém te fala o que fazer quando o dinheiro chega antes do senso de responsabilidade? A verdade é que o sistema foi desenhado para que você não saiba nada disso. Quanto menos você entende sobre dinheiro, mais dependente você se torna. Dependente de cartão, dependente de carnê, dependente do próximo salário, dependente de um patrão que te segura porque você tem medo de arriscar. Você se torna preso. Preso em dívidas, preso em rotina, preso em crenças que foram plantadas quando você ainda nem sabia o que era boletos. Henrique hoje dá palestras. Ele transformou o caos em missão. Mas isso não foi de graça. Custou tempo, custou noites em claro, custou o orgulho. E num dos eventos em que falou, ele disse algo que ficou ecoando. A faculdade me deu um papel, mas foi a vida que me deu uma verdade. Liberdade não é quanto você ganha, é o quanto você entende do jogo. Você não precisa repetir os mesmos erros. Você não precisa se endividar para aprender. Você não precisa acreditar que está quebrado só porque ninguém te ensinou. Você só precisa enxergar agora. E agora você sabe. E saber te torna perigoso. Perigoso para quem quer que você continue obediente. Perigoso para um sistema que lucra com a sua ignorância. Porque o verdadeiro poder não está no diploma. Está no conhecimento que você escolhe buscar depois que todo mundo já desistiu. Você acredita que isso realmente aconteceu? Já viveu algo parecido com isso? Então comenta aqui. Mas só comenta se tiver coragem de mudar. Você está prestes a transformar seu jeito de ver o mundo. Então não esqueça, deixe o like, siga o canal e retorne para reviver essa jornada quantas vezes quiser.